Bom, vamos começar a nossa sessão da tarde. Temos uma atividade super especial, muito legal, e acho que vocês vão curtir bastante, que é a atividade cujo título é Design Thinking em tempos de inteligência artificial. A ideia dessa atividade é falar com vocês em 3 blocos, né? A Nathalie vai fazer uma apresentação inicial, né, do tema de Design Thinking, né, vai fazer toda uma parte introdutória para vocês entenderem, né, o processo, e depois aí tem uma dinâmica, aí que vai ser uma dinâmica super interativa, em que vocês vão participar dessa dinâmica entre vocês e vocês com ela. Então vai ser uma dinâmica bastante intensa que pressupõe participação, né? E aí é bastante legal, né? Porque depois do almoço vocês certamente vão ficar bem acordados com essa dinâmica. E aí, no final, né, provavelmente nos últimos 15, 20 minutos, né, do tempo que a gente tem, vocês vão poder, né, se manifestar no microfone, né, responder algumas perguntas que ela já preparou de antemão para vocês. Então vai ser bem legal. E a ideia, obviamente, desse workshop é refletir como é que você pode aplicar a metodologia de Design Thinking centrado nas pessoas. Isso se torna muito relevante, né, diante do tema que é a inteligência artificial, né, que fundamentalmente, né, utiliza muitos dados, né, principalmente nossos dados, né, de como a gente está navegando na internet, de como que a gente está, né, qual é o nosso comportamento, e para alimentar, né, o aprendizado de máquina. Então é fundamental, né, que a gente possa pensar, né, no método como Design Thinking que seja centrado nas pessoas. A Nathalie, hoje ela é profissional da Accenture e já tem mais de 15 anos de experiência como designer. Ela graduou-se em marketing e especializou-se em service design. Também estudante de MBA em transformação digital e futuro dos negócios pela PUC do Rio Grande do Sul. Trabalhou em empresas de diferentes portes, de startups até a consultoria multinacional em diferentes setores: saúde, telecom, serviços financeiros, educação e vários outros. Então, a gente está aqui com uma pessoa super experiente, né, bagagem profissional, e tratando de um tema também super interessante, que tenho certeza que vocês vão adorar essa dinâmica. Nathalie, é com você. Obrigada. Agradeço o convite, a introdução. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, contando até um pouco do porquê estou aqui. O meu tema de estudo, de trabalho, é design. Então, utilizo o design como uma abordagem para resolver problemas de pessoas, e a gente adota o design centrado no contexto e na necessidade dos usuários para resolver esses problemas para as pessoas. E a gente utiliza técnicas de empatia, de colaboração e experimentação, tanto para entender o contexto, a necessidade, qual é o problema que a gente precisa resolver, para depois a gente conseguir criar uma hipótese, prototipar uma solução com o objetivo de testar e entender se aquela solução é adequada para o nosso público, para os usuários, né? Então, trabalho com isso há muitos anos. Por que design e inteligência artificial, né? Então, a primeira vez que eu me deparei com um tema de inteligência artificial foi em 2012, quando eu fui trabalhar numa startup de educação chamada Geek. Então, essa startup de educação, eu entrei lá com o objetivo de fazer pesquisa, trabalhar com a experiência do usuário para a construção de uma solução, de uma plataforma de ensino adaptativo, que tinha como missão utilizar o machine learning, né, o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, para prover para os estudantes e professores, educadores, uma melhor experiência de educação, uma melhor experiência de ensino. Então, na época, isso para mim foi muito novo, mas mesmo assim eu trabalhei com o processo do design em si,
né, de forma, com aquele pensamento, né, primeiro vamos entender, observar, definir, para só então idealizar, prototipar e testar, mas eu não estava dando muita atenção para as questões mais técnicas e realmente todo o aprendizado que seria necessário para se trabalhar com determinadas tecnologias emergentes, porque esse tipo de tecnologia ele transforma muito a forma como a gente, enquanto designer, tem que trabalhar, porque senão a gente começa a criar soluções que são muito incrementais, que não consideram algumas capacidades da tecnologia, e isso faz com que muitas vezes a gente crie soluções que depois serão substituídas por outras soluções mais inovadoras com tecnologia de ponta. Então, mais ou menos nos últimos 4 anos, eu comecei a trabalhar em consultoria, e daí trabalhando com empresas maiores, né, em diversos setores, e daí a gente começou a trabalhar novamente com inteligência artificial, mas com o contexto de assistentes virtuais. Então, voltei a me deparar com o tema e começar a entender um pouco mais no detalhe quais seriam as habilidades, os conhecimentos necessários para a gente ter uma maior fluência em projetos que trabalham com esse tipo de tecnologia. Então, assim, eu participei, inclusive, de alguns projetos de assistentes virtuais para telecom, para uma empresa do ramo de abastecimento, combustíveis, né? E eu participei de uma criação de um método também para definição de personalidade de assistentes virtuais, de bots. E daí eu comecei a me debruçar sobre o tema, estudar um pouco. Então, o que eu trago para vocês é um pouco de descoberta para mim também. É a primeira vez que eu trago esse material que eu vou distribuir com vocês para a gente fazer esse workshop. Então, é a primeira vez. Então, é uma descoberta para mim também. A gente vai ver aqui um pouco se vai dar certo, quanto tempo vai levar, né? E falando um pouco de inteligência artificial em si, eu não sou uma especialista ali de inteligência artificial, mas eu estou buscando me informar, conhecer mais sobre o tema, e a gente sabe que não é nenhuma novidade, né? Existe desde a década de 50, mas agora com as capacidades do cloud, do Big Data, né? Da gente ter mais condições de trabalhar com a inteligência artificial, hoje ela é mais factível e mais popular. Então, a gente tem aí essa urgência e essa necessidade das empresas de se prepararem para trabalhar e para desenvolver aplicações usando inteligência artificial. E a gente entende que não só isso está na agenda das grandes companhias, como também a inteligência artificial traz aí a oportunidade para muitas startups que estão criando novos modelos de negócio em cima das capacidades da inteligência artificial. Então, aí a gente tem realmente muito impacto com essa nova tecnologia. E a gente tem essa visão, né? Realmente, eu gosto muito dessa frase, né, que fala que o software está engolindo o mundo, mas a inteligência artificial vai engolir o software. Ou seja, hoje na nossa vida, o digital, a internet, ela está presente em todos os aspectos da nossa vida. E considerando que a inteligência artificial, de certa forma, vai engolir o software, o quanto isso também vai estar presente e modificando, transformando a forma da gente viver, trabalhar, estudar e assim por diante. Então, aqui não vou comentar, mas só fazendo um recap aqui do inteligência artificial. A gente entende como a habilidade dos computadores é comportar-se, raciocinar-se como humanos, né? E o machine learning, que é um subgrupo, é a habilidade dos computadores aprenderem sem serem explicitamente programados. Então, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente está falando de estatística, está falando de matemática. E o deep learning seriam as redes neurais capazes de adaptar-se aos novos dados sem necessariamente uma intervenção humana. E quando a gente fala da inteligência artificial e do design, a gente tem aí métodos, abordagens para resolver problemas. Só que a gente tem perspectivas bastante diferentes. Se, por um lado, a gente tem na inteligência artificial essa visão de dados, da estatística, a gente tem no design uma visão de empatia
e dos insights oriundos dessa pesquisa, desse entendimento do contexto das pessoas, né? Então, a gente entende como abordagens muito complementares. Então, uma está para atender a outra, onde a gente é mais falho como ser humano, a inteligência artificial está aí para nos dar suporte, e onde a inteligência artificial ainda está aquém, o ser humano está aí para trazer essa visão de empatia em relação aos usuários, às pessoas no geral. E hoje, assim, os produtos que utilizam a inteligência artificial estão muito no nosso dia a dia, né? Tem o Waze, tem vários produtos do Google, tem por exemplo, os robô advisors, né? Então, não sei se vocês conhecem o Warren, né? Quem aqui já viu falar do Warren? Né, que é um robô de investimentos, que ele faz o entendimento do perfil das pessoas para entender o potencial de investidor e, assim, sugerir uma carteira, fazer uma alocação automática de investimentos. A gente tem assistentes virtuais como a Aura, dentro da Vivo. A gente tem o próprio Spotify. E, quando eu penso no Spotify, eu tenho uma experiência enquanto cliente muito agradável, muito satisfatória. Porque hoje, aquele Descobertas da Semana que o Spotify faz para mim, de certa forma, ele remete um pouco à experiência que eu tinha quando um determinado amigo meu fazia uma fitinha, né, gravava uma fitinha de recomendações ali para o meu gosto. Então, de certa forma, ele sabia um pouco das minhas preferências, também fazia um pouco de indicação que eu não conhecia, mas que ampliava meu repertório, mas tinha um potencial alto de assertividade, de pertinência dessa recomendação. E hoje o Spotify faz isso muito bem. Às vezes eu fico surpresa, né? muito surpresa, porque eu falo, realmente, nessa semana ele acertou. Trouxe várias coisas, bandas que eu não conhecia, em idiomas diferentes, e realmente ele utiliza das capacidades da inteligência artificial, né, do Analytics, para entender que pessoas que têm um gosto aproximado ao meu estão curtindo, né? Qual que é o comportamento de uso da aplicação. A pessoa escuta muito, ela passa rapidamente uma música, e com essas capacidades ele consegue fazer uma oferta, uma funcionalidade ali dentro de um serviço que tem muita pertinência. E hoje a gente entende a inteligência artificial se tornando ali pervasiva, então ela está se infiltrando em diversos pontos da nossa vida, da sociedade. Então a gente tem a inteligência artificial influenciando a política, influenciando a educação, influenciando o entretenimento. Então a gente tem sugestões de consumo, de ofertas, recomendações para entretenimento, para consumo mesmo, para shopping, para redes sociais e assim por diante. Então, de fato, o tema é muito relevante, a gente tem que se preocupar como isso, de fato, vai influenciar a nossa vida. E tem uma apresentação... Quem aqui já viu as apresentações do Google I.O.? São apresentações muito ricas, que eles falam das pesquisas que eles vêm realizando para desenvolver os seus produtos. E a gente percebe, por exemplo, o quanto eles falam de inteligência artificial, machine learning, deep learning. E realmente eles fizeram, inclusive, uma apresentação da assistente do Google. Eu não sei se vocês viram, é muito interessante acompanhar como o assistente do Google, né, uma assistente virtual, uma agente virtual, ela consegue marcar um horário para num salão de beleza. Então, ela faz todo esse processo por telefone, utilizando a voz, e é um processo todo automatizado, inteligente, e o atendente do salão de beleza sequer percebe que se trata de um bot, né, de um robô. E é realmente bem legal. E, de fato, a gente tem inteligência artificial aí muito integrada em vários produtos do Google. Então, assim, muito do que eu trouxe aqui faz referência a essas pesquisas, esses frameworks que o Google tem desenvolvido também. Então, por exemplo, quando a gente tem lá o Gmail, tem aquelas sugestões que eles completam a frase, de certa forma, ou dá sugestões para respostas rápidas. Ou, por exemplo, quando o Google Fotos identifica
os rostos das pessoas. Eu fico abismada, porque ele consegue dar um zoom super alto, né, e pegar rostos das pessoas que estão parcialmente visíveis e identificar quem são, e eles fazem uma sugestão que você pode compartilhar com o seu amigo, com o seu familiar, né? Então, tem a inteligência artificial aí infiltrada, de certa forma, né, influenciando o serviço de diversos produtos do Google. E aqui tem uma matriz também bem legal, tem um material bem bacana da Accenture, que fala de inteligência artificial, que como a gente encontra meios, não só para automatizar tarefas, ações corriqueiras, mas também para aumentar a capacidade humana, fazendo esse entendimento de segmentos de clientes, dando ideias para novos produtos, criação de novos produtos e comunicação com o cliente. Então, é bem interessante acompanhar também. E daí, falando um pouco do como fazer, como as pessoas têm trabalhado com a inteligência artificial, uma máxima é que a gente tem essa recomendação dos grandes, eu coloquei aqui o Google sendo um dos grandes, né, que ele recomenda, vamos adotar um método de design centrado nas pessoas, vamos iniciar pelo foco e entendimento de quem é o nosso usuário. E, realmente, a gente não faz o design, a gente não trabalha para a tecnologia. A gente trabalha para resolver os problemas das pessoas e utiliza a tecnologia como meio, como um material para construir a nossa solução. E as preocupações, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com inteligência artificial, isso virou quase um buzzword, né? A gente vê em todos os lugares, isso sendo tratado de maneira massiva, né? Então, eu comecei a pensar, realmente, a inteligência artificial, os robôs tomarão os empregos, né, dos seres humanos, o quanto isso é ético, o quanto a gente deve se preocupar. E, de repente, de fato, eu fui ver, e tem muita gente interessada nisso, inclusive tem várias palestras que vão acontecer aqui hoje e amanhã, falando sobre o tema. Inclusive, amanhã tem a palestra do Diogo Cortis, que estuda bastante esse tema, sobre a ética, né, e o design para a inteligência artificial. Então, assim, olhando diversas fontes, a gente percebe algum consenso em relação a essas preocupações, que a gente precisa utilizar a inteligência artificial para o bem comum. Então, isso é a máxima, né? A gente precisa utilizar para facilitar a vida das pessoas. E a gente precisa prezar pela ética, pela justiça e equidade, né? E pela privacidade e segurança de dados. Ou seja, a gente precisa prezar por esses valores para que essas aplicações que a gente esteja construindo com inteligência artificial não firam alguns direitos das pessoas relacionados à justiça, à privacidade, né? Então, tem um conteúdo aqui bem legal. Tem essa... Não sei, quem já viu esse vídeo? Eu não vou saber pronunciar o nome dela, é Joy Bolamni, né? Então, ela fez um vídeo poema. Eu não vou passar aqui, acho que eu não vou conseguir passar, mas depois seria interessante, ele sensibiliza as pessoas de fato. E eu vou só apresentar um pouco do contexto. Ela questiona, né, para essas grandes empresas, Amazon, Microsoft, IBM, Google, inteligência artificial, eu não sou uma mulher? Por quê? Porque teve essa Sojourner Truth, ela foi uma oradora abolicionista. Ela deu um discurso em 1851, um discurso improvisado, onde ela questionava o tratamento que se dava às mulheres brancas, falando que elas tinham que ser tratadas com reverência, ser tratadas como bibelôs, com cuidados, mas que, na verdade, ela não percebia esse mesmo tratamento para as mulheres negras, que tinham que trabalhar, que passavam fome, e ela questiona, eu não sou uma mulher? Ou seja, esses critérios também não se aplicam a mim? E, ao mesmo tempo que nesse discurso bastante emocionante, que teve muito impacto na época, ela questionava pelos direitos da mulher, então ela falava a favor dos direitos da mulher, ela também fazia esse questionamento, esse pedido, para ser enxergada pela sociedade
como aquilo que ela é, né? Então, ela é uma mulher e ela precisa do mesmo tratamento. E daí, hoje em dia, a gente foi ver, foi feita essa pesquisa por essa moça, e ela constatou que os softwares de reconhecimento facial estavam identificando grandes ícones femininos da cultura negra como homens. Então, eles não reconhecem os rostos desses ícones femininos como mulheres, inclusive Serena Williams, Oprah, eles reconhecendo como homem. Inclusive, a Oprah foi identificada como First Lady, né? Então, ou seja, não só foi identificado como homem, mas também como uma outra pessoa que não é ela. E daí ela começou a investigar e descobriu que o índice de erro para o rosto feminino e negro era muito maior do que para o rosto masculino e branco. Então, o erro para homens estava mais ou menos de 12%, o erro de assertividade ali do reconhecimento facial, enquanto para mulheres negras era de 35%. Ou seja, o quanto do preconceito e da discriminação que existe hoje na nossa sociedade acaba sendo refletido na inteligência artificial. E isso é muito importante, porque algumas dessas marcas já estão populando departamentos policiais para fazer a identificação de suspeitos de crime. Então, imagina o risco, né? Hoje a gente já tem um público que várias minorias e etnias que são marginalizadas, discriminadas. Então, olha o risco da gente, de repente, usar uma ferramenta para fazer e acusar, de repente, um inocente porque foi feito um reconhecimento facial. Então, essas empresas já estão trabalhando para corrigir esses erros que foram apontados, mas fica aí, né, uma preocupação que a gente tem que ter. O quanto a inteligência artificial está se baseando em dados que, na verdade, refletem uma sociedade que não é igual, né, que não é justa. Então, tem um pouco de tratamento, por exemplo, do Google, que ele mostra, por exemplo, o tradutor, onde uma tradução ali do turco para o inglês, ele falava o doutor, ele traduzia como ele é um doutor. Mas o quanto isso está afirmando um estereótipo ou um preconceito. E daí eles trabalharam para criar essa versão em que fala ele é um doutor ou ela é uma doutora, para não reforçar o estereótipo. Então, essas iniciativas são muito bem-vindas, né? Porque alguém precisa supervisionar e corrigir as aplicações que utilizam essa inteligência artificial. Principalmente as pessoas mais leigas, elas têm uma falsa impressão, premissa, de que a máquina é neutra, quando, na verdade, a máquina não é neutra, né? A máquina ela reflete algumas das informações e dos dados contidos, né? E que exibem muitos vieses e muitos preconceitos humanos também. E, por fim, também tem essa questão da privacidade e segurança de dados. O quanto a gente está preocupado com a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Todas as empresas estão correndo para colocarem os seus produtos e serviços em conformidade com essa lei, que vai começar a ser vigente a partir de 2020. Então, essa lei dá direito para as pessoas questionarem o porquê determinada empresa está pedindo a sua informação, está armazenando a sua informação. E também a empresa precisa provar, precisa explicar o porquê que ela está coletando esses dados, se tem pertinência para o tipo de negócio que ela faz. E você também tem que oferecer uma forma da pessoa, do usuário, poder fazer o download ou a correção da informação que está sendo disponibilizada. Então, essa também é uma preocupação muito grande quando a gente fala de inteligência artificial, porque a gente precisa de um especialista, uma pessoa que domine todos os pontos dessa lei para, de fato, conseguir fazer produtos que estejam em conformidade. E daí, pensando em tudo isso,
eu trouxe aqui algumas reflexões, mais do que recomendações, são reflexões, porque a ideia não é trazer regra, mas trazer um ponto de vista, alguns temas que é importante a gente pensar. E daí eu vou passar rapidinho, porque a gente vai fazer uma atividade, e nesse material que vocês receberão, a gente vai ter um pouco mais de informação a respeito dos pontos que eu trouxe aqui para discutir com vocês. Então, um primeiro ponto, né? A gente precisa decidir quando faz sentido utilizar a inteligência artificial. Por exemplo, a inteligência artificial é uma escolha coerente? A gente vai utilizar, de fato, para uma ação ou para algo que a gente utiliza muito bem o que ela tem de melhor e é uma automação bem-vinda? Ou seja, né, as pessoas querem esse tipo de inovação, há espaço para esse tipo de inovação e há uma geração de benefícios, há uma geração de valor real para as pessoas. Então, a gente precisa primeiro entender se isso faz sentido. E daí priorizar. Ou seja, a gente não precisa trabalhar olhando muito amplamente. A gente pode trabalhar sobre um problema de cada vez. Então, a gente precisa priorizar casos de usos, entender o que gera mais valor para as pessoas, para os usuários e para o negócio, e também ter muita atenção com os riscos. Então, a gente não precisa, de repente, começar por um caso de uso ou por um problema, onde, se a aplicação da inteligência artificial falhar, a gente vai ter um risco muito elevado para as pessoas ou para a sociedade de uma forma geral. Em terceiro ponto, a gente tem que se planejar. Ou seja, a gente tem que entender que o projeto, utilizando a metodologia do design centrado nas pessoas, a gente vai precisar fazer pesquisa, entendimento do contexto, entender diferentes perfis de usuários e também trabalhar junto com especialistas para ter uma atenção redobrada com quais os dados são utilizados, para entender se eles têm qualidade, se eles refletem essa visão de representatividade, se a gente está em conformidade com as leis. Então, a gente precisa ter uma atenção também com o regulatório. A gente precisa ter uma visão sempre de inclusão. Então, como designers, a nossa missão, de certa forma, e eu não falo somente das pessoas que têm formação em design ou que trabalham com isso hoje. Por exemplo, quantas pessoas aqui trabalham com design ou são designers? Certo. Quantas pessoas aqui são desenvolvedores? Certo. Então, assim, olhando para esse contexto, a gente percebe que o designer, quando a gente fala da mentalidade do design, não necessariamente é só para a pessoa que é formada em design, mas é o desenvolvedor, é a pessoa que está trabalhando numa equipe de projeto que está concebendo uma aplicação. E a gente precisa ter esse ponto de vista, né, de inclusão. Então, a gente precisa incluir na equipe do projeto, fazer parceria com pessoas que nos complementem em habilidades, em capacidades. Por exemplo, existe uma pessoa que entenda da LGPD? Por exemplo, a gente precisa incluir esse ponto de vista. A gente precisa ter representatividade na equipe e nos dados. Ou seja, se a gente está fazendo para um determinado público que tem as suas especificidades, a gente tem, de fato, esse público representado na equipe do projeto. A gente fez pesquisa para entender esse ponto de vista e incluir nesse board, né, nessa equipe de pessoas que está desenvolvendo uma aplicação, porque senão a gente tem sempre o mesmo grupo de pessoas, às vezes um mesmo grupo de etnia, de classe, fazendo soluções que é para o mundo inteiro, mas sem haver, de fato, uma representatividade. E a gente tem que entender se os dados que a gente está pegando também dispõem dessa representatividade, para não acontecer aquilo que a gente falou do vídeo. Por exemplo, por que acontece aquele tipo de coisa, né, de ter muito mais erro com imagens femininas negras? Porque provavelmente foi exposto muito menos dados de mulheres negras para que a máquina aprendesse com isso. Então, assim, a gente precisa zelar muito pela qualidade e pela representatividade nos dados. E a gente tem que pensar sempre em diferentes perfis, casos de uso, pensando em como a gente antecipa possíveis problemas
para evitar cenários de erro ou acabar excluindo diferentes perfis ou negando o acesso a certos serviços ou funcionalidades para alguns tipos de público. Então, a gente precisa extrapolar e conseguir antecipar esses casos de uso e cenários de erro. E a gente precisa criar responsabilidade, ou seja, né, quem vai, de fato, supervisionar e corrigir, quando necessário, essa aplicação. Então, existe governança, existem diretrizes de ética que as pessoas podem se apoiar para fazer a evolução desse serviço. E, por exemplo, havendo erro, havendo algum problema, quem serão os responsáveis? Quem a gente deve procurar? Então, esse tipo de coisa é importante a gente pensar também. Para o momento de criação, a gente tem que, de fato, né, trabalhar com os casos de uso, pensando sempre no contexto e nas metas do usuário, e pensar nessa veracidade e qualidade dos dados, ter cuidado com os vieses. Então, assim, a gente tem uma série de vieses hoje, tanto na coleta de dados, quanto na interpretação desses dados. Então, a gente tem que prestar muita atenção para a gente corrigir os vieses humanos, para que a máquina nos ajude a atingir um melhor patamar de equidade e de justiça, e não simplesmente transpor esse preconceito da sociedade atual para aplicações automatizadas, né? E a gente precisa ter essa adequação dessa aplicação às diferentes necessidades e especificidades. Uma vez criada a solução, a gente precisa comunicar, a gente precisa ser transparente e claro para explicar como os dados estão sendo utilizados e quais são os critérios, por exemplo, para a gente fazer determinada recomendação para o cliente ou para o usuário. E a gente também tem que oferecer uma forma de acesso, download, ajustes dos dados da aplicação pelo usuário. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. Por fim, a gente tem que pensar sempre numa visão de evolução. Ou seja, a gente precisa ter atenção ao usuário, conseguir entender com ele feedbacks, o que está funcionando e o que não está, e fazendo diferentes testes. Então, a gente tem que fazer teste antes mesmo de lançar a solução, antes mesmo de implementar a solução, e fazer uma retroalimentação e uma evolução da aplicação. Então, esses são os 8 pontos que eu entendi assim, que eles cobrem uma visão de projeto, de design, de concepção de uma aplicação que trabalha inteligência artificial. E agora, a ideia é trabalhar com vocês numa atividade para que a gente consiga entender alguns conceitos e até ver um pouco do material que traz um pouco mais de detalhe. Então, um dos primeiros pontos é justamente a gente entender o contexto e a persona. Então, todo mundo está com a fichinha. Aqui a gente tem uma espécie de toolkit, aqui, né, uma fichinha, onde a gente tem várias folhas que vão nos auxiliar nesse processo de atividades. Eu vou pedir, nas próximas atividades, a gente vai precisar de caneta e o bloquinho de anotações. Na própria sacolinha da conferência tem as canetas e bloquinho, mas vocês depois podem pegar também com as meninas, caso vocês não tenham, canetas ou post-it, tá? E vamos trabalhar, pessoal, em trios, para poder facilitar. Então, de repente, pode ser com a pessoa que está do seu lado, para a gente trabalhar juntos, mas assim, trabalhem no máximo em trios, em duplas ou trios, para a gente conseguir não tumultuar muito aqui, né? Gente, eu vou dar 5 minutinhos para vocês lerem a ficha da nossa persona. O que é uma persona? Vou explicar aqui, pessoal. Explicar. Uma persona é uma ficha que traz um retrato fictício de quem é o nosso público, quem é o nosso usuário. Então, uma persona é uma ficha que retrata quais são os anseios, quais são os objetivos e necessidades da nossa persona. Isso é somente para dar um ponto de partida para a gente pensar
e em algumas ideias e geração de ideias para conceber essa solução, percebendo algumas das recomendações. Então, eu vou colocar aqui um marcador 5 minutinhos. Então, leiam aí no grupinho de vocês um pouco sobre o nosso contexto e o nosso usuário. Pronto, pessoal? Conseguiram ler a ficha da persona? E aí, pessoal? Entraram um pouco, calçaram, como a gente diz, calçaram o sapato do usuário. Entenderam um pouco do que ele está vivendo ali, né? Aqui a gente trouxe, de fato um retrato fictício, tá? Então, não traz uma visão tão ampla de quem é o José, mas traz um pouco do que ele está vivenciando no contexto de trabalho e um pouco dos objetivos dele, né? Então, o que ele precisa para fazer para alcançar o objetivo e coisas que prejudicam e atrapalham ele alcançar esses objetivos. Então, o nosso próximo passo vai ser pensar em grupo, com as duplas ou trios de vocês, nesse desafio. Como podemos ajudar o José no seu dia a dia de trabalho para que ele seja mais rápido e eficiente em seu atendimento? Então, assim, tendo em mente o contexto e as necessidades da nossa persona, pensem em possíveis soluções para resolver o nosso desafio. Então, tenham em mente que a gente quer ajudar o José para que ele seja mais rápido e eficiente em seu atendimento e levem em consideração, no kitzinho de vocês, tem uma folha com 60 possíveis aplicações da inteligência artificial. Isso, de fato, é um pouco de uma dica ali, né? Um pouco para vocês verem quais seriam as possibilidades, mas não pensem somente na tecnologia. Pensem o que vocês acham que, de fato, ajudaria o José nesse processo, né? Então, discutam em grupo e anotem ou no bloco de anotações ou na própria folhinha, nos post-its, as ideias que vocês tiveram para, de fato, ajudar a resolver esse desafio, ajudar o José no seu contexto de trabalho. E eu vou marcar aqui 10 minutinhos, tá bom, pessoal? Vamos lá. E aí, pessoal? Pessoal? Vamos lá? Vamos lá, gente. E aí, deu tempo de pensar em algumas possíveis soluções? Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Porque a gente começou com alguns minutos de atraso. Eu quero muito que a gente tenha um tempo para poder discutir no final dessa atividade, desse workshop, né? E a ideia é assim, vocês exploraram um pouco das possíveis soluções, pensaram no que faz sentido, às vezes no que não faz sentido, que poderia ajudar o José para que ele seja mais eficiente e mais rápido em seu atendimento. Então, o próximo passo é vocês definirem, priorizar e definir quais ideias das que vocês tiveram, elas poderiam juntas resolver o nosso desafio. E daí vocês precisam também dar uma olhadinha numa folha que tem de quando usar inteligência artificial e motivos para usar a inteligência artificial e motivos para não usar a inteligência artificial. Então, pensando no conjunto de ideias que vocês tiveram para resolver o desafio, tentem entender desse conjunto de ideias quais estão preenchendo mais esses tópicos aqui da coluna de usar inteligência artificial e quantas, de fato, estão utilizando
estão preenchendo esses tópicos aqui do motivos para não usar a inteligência artificial. Então, a ideia é que vocês discutam um pouco para ver se das ideias que surgiram, elas são de fato pertinentes, elas fazem sentido, e daí vocês definirem um pequeno conjunto de ideias, uma priorização do que poderia ser aplicado para resolver o desafio da nossa persona, do José. Tudo bom? Então, vou colocar aqui mais 10 minutinhos, e esses 10 minutos, eles passam rapidinho, porque eu estou cortando um pouquinho antes, tá bom? Você não tenha explicitamente colocado aquela palavra, e daí ele consegue trazer algo que tenha a ver para o contexto. Então, é mais nessa linha. Tá bom, nada. Pessoal? Conseguiram definir uma visão para a aplicação de vocês? Né, uma visão de solução, se realmente é pertinente ou não. Aqui eu vou passar rapidinho a ideia, o que é? Oferecer algumas perguntas, alguns questionamentos e reflexões como ponto de partida para cada um daqueles tópicos que eu trouxe. Então, o nosso foco aqui maior vai ser no tópico 7. Por quê? Porque a ideia é que a gente aqui nesse rápido exercício, a gente tangibilize, ou seja, a gente desenhe mesmo, né, crie quase um protótipo do que seria a nossa solução. Então, essa fichinha que vocês depois podem levar e ler com calma, ela traz algumas perguntas, alguns questionamentos relacionados a cada um dos tópicos. Então, por exemplo, para o Decida, né, então vocês realmente tiveram essa introdução, quando usar IA, quando não usar IA, mas assim, a gente tem que entender, as pessoas terão um aumento de eficiência e produtividade de conhecimento? De que forma? Então, assim, isso é, de certa forma, quase como um assessment para a gente entender se a gente está se preocupando, de fato, com esses pontos e como a gente pode dar mais atenção para eles. Então, por exemplo, tem algumas perguntinhas que podem oferecer um direcionamento, e a ideia é que vocês se concentrem um pouco, pensando na solução de vocês, na aplicação que vocês idealizaram aí no grupo, vocês pensem nesses tópicos do Comunique. Por quê? A gente vai criar aqui, em conjunto, uma espécie de protótipo, né, de historinha, que conte um pouco da nossa solução que a gente fez para o José. Então, como que a gente pode comunicar essa solução para o José de forma clara e transparente, falando do propósito? Então, assim, como a nossa solução vai ajudar ele a resolver os problemas dele. E, por exemplo, se há uma automação de atividades, ou se alguns dados são coletados para prover uma melhor experiência ou uma eficiência nos processos, como a gente vai comunicar isso para o José, que seria o usuário da nossa aplicação, né? Então, a ideia agora é para só a gente fechar o raciocínio, tangibilizando alguns pontos, levando em consideração esses pontos que a gente trouxe aqui de reflexão, de recomendação, tá bom? Então, assim, deem uma olhada nas perguntas para a gente começar a fazer, de fato, a prototipação nas fichinhas. Então, eu quero comentar com vocês também aqui algumas dicas de comunicação, porque muitas das aplicações para a inteligência artificial hoje são assistentes virtuais. E aqui a gente tem algumas dicas de comunicação quando a gente fala de assistentes virtuais ou de uso de inteligência artificial ou analytics, né, para prover experiências. Então, algumas dicas são ser transparente, né, comunicar sempre que se trata de um bot ou não de uma pessoa, não criar expectativas que não se pode cumprir, comunicar os benefícios e funcionalidades de forma específica, utilizar uma linguagem amigável, né, ser solícito e positivo, não usar muitos jargões, termos técnicos e tecnológicos,
Trabalhar o adequado tom de voz e reações, considerando o contexto e perfil do usuário e personalidade do bot ou da marca. Ou seja, lembra como eu até comentei com vocês que, por trabalhar com assistentes virtuais, a gente estava criando um método para criar a personalidade do bot, porque, afinal de contas, como a gente obtém consistência, né, nessas comunicações que são feitas dentro de uma empresa por diferentes especialistas? Como a gente mantém essa consistência, esse tom de voz da marca? A gente também tem que variar as frases e modos de comunicar para não parecer robotizado, né, porque a gente está falando utilizando os meios da conversa mesmo. Utilizar a linguagem natural para compreender melhor o perfil, estado emocional e vieses cognitivos do usuário e responder de acordo. Então, por exemplo, se a gente consegue fazer uma identificação, né, de sentimento do usuário, puxa, a gente percebeu que o usuário está frustrado, está bravo. Como que a gente vai responder de acordo para trabalhar esse estado emocional? E a gente precisa ser específico ao fazer perguntas e solicitar informações, manter sempre o usuário informado sobre o que está acontecendo através de sinais e feedbacks. E, ao fazer recomendações, isso é muito importante, a gente oferecer uma explicação dos critérios ou informações que conduziram essas recomendações, permitindo que os usuários tomem as suas próprias decisões. Ou seja, a gente pode fazer uma recomendação de conteúdo, mas a gente deve explicar por quais critérios a gente está fazendo essa recomendação e também permitir que o usuário tome as suas próprias decisões. Então, aqui são, na verdade, algumas diquinhas de comunicação que são aplicáveis especialmente para assistentes virtuais. Para que vocês pensem agora nesse fechamento, a gente tem 5 minutinhos para fazer essa parte de prototipagem, ou seja, a gente só tangibilizar qual é a nossa ideia para resolver o problema, o desafio do José. Tá bom? 5 minutinhos, pessoal. Teve uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente, talvez algumas pessoas estejam com a mesma dúvida, que é de como a gente preenche isso daqui, né? Na verdade, essa daqui é uma ferramenta, quando a gente cria, é quase um storyboard, né? Uma história em quadrinhos, para a gente desenhar um pouco, por exemplo, essa solução que a gente concebeu, aí, essa ideia que a gente concebeu para resolver o problema do José, como a gente poderia comunicar e apresentar para alguém, para que alguém desse alguma espécie de feedback sobre a ideia que a gente concebeu. Então, por exemplo, qual é a informação que apareceria para o José para torná-lo consciente ou para optar por utilizar essa aplicação que vocês criaram? Então, por exemplo, é uma assistente virtual? Como que ela se comunicaria? Então, é só para a gente começar a desenhar ou escrever alguns tópicos para a gente entender como isso se tangibilizaria ou como isso se tornaria mais concreto na visão do usuário, né? Porque uma coisa é aquilo que a gente pensa, né, enquanto criador, mas qual seria ali a interação, de fato, com o José? Pessoal, vamos lá. Infelizmente, eu vou ter que interromper um processo criativo aqui, né? Não vai dar tempo para a gente construir uma solução muito rebuscada, mas a ideia é essa, a gente conseguir tangibilizar essa ideia de solução, essa ideia de aplicação. Tenho certeza que aqui saíram muitas ideias que talvez estejam relacionadas de alguma forma ou tenham até mais inovação do que essa solução que o Google criou. Eu não sei se vocês já viram, quem aqui já viu o Contact Center utilizando a inteligência artificial do Google? Então, é uma solução que eles já estão disponibilizando para o mercado, que vale a pena, quem curtiu aí a atividade, quem se empolgou com as ideias geradas, né, vale a pena entender um pouco mais sobre esse produto. Contando rapidamente, o que ele faz? Ele faz primeiro uma triagem no contato no atendimento ao cliente. Então, para algumas operações mais simples, o próprio agente virtual automatizado ali já resolve o problema do cliente, mas quando ele percebe alguma intenção, alguma inclinação
para uma compra, que ele precisa de mais informação de um atendente humano, ou quando ele precisa de um atendimento humano para resolver o problema, daí o programa faz esse contato ele entende qual que é o melhor perfil de atendente humano para atender aquele cliente, redireciona, e o mais legal é que ele traz para o atendente todo o histórico da conversa, e a partir do momento que o atendente humano começa a falar com o cliente, ele vai fazendo uma transcrição do que está sendo conversado para a tela, e quando ele vai percebendo alguns temas, algumas intenções que eles chamam, né, alguns tópicos, ele já vai oferecendo algumas sugestões para a abordagem do atendente. Então, ele já vai oferecendo um atalho, falando, por exemplo, se ele está perguntando, no vídeo mostra mais, se ele está perguntando de determinado sapato, daí ele fala, tem esses estilos de sapatos de corrida. Se o cliente mostra interesse, ele já traz ali opções para fazer pedido, né, para enviar informações por e-mail, por SMS e assim por diante. Então, é uma ferramenta, um software que eles estão construindo para esse desafio, que é bem interessante, então vale bater aí, né? Em tão pouco tempo, será que vocês tiveram ideias similares ao Google, né, que tem muito mais tempo e robustez para pensar nisso? Então, é isso, pessoal. Eu queria entender um pouco com vocês o que vocês acharam desse breve exercício, como vocês podem aplicar esses conceitos no desenho de soluções e o que vocês acrescentariam nas recomendações. Então, compartilhem um pouco da opinião de vocês, da percepção de vocês. E assim, o que vocês sentem que vocês já podem aplicar ou o que vocês acrescentariam como um ponto importante para a gente observar no desenho de soluções que trabalhem com esse tipo de tecnologia. E aí, pessoal, não fiquem tímidos. Vamos compartilhar aí uma visão, uma reflexão. Vocês tiveram muita dificuldade para fazer o exercício? Tiveram? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram? Fala o microfone ali. Então, uma dificuldade grande que a gente teve foi analisar se era necessário ou se não era adicionar uma inteligência artificial para aquele determinado problema. E isso acho que é uma coisa que acontece bastante no dia a dia de quem trabalha com isso também, né? Tipo, realmente compensa a inteligência artificial ali ou não? E também a gente ficou muito em dúvida de qual algoritmo utilizar para resolver determinada situação. Acho que é isso aí. Muito bem. Por exemplo, quem aqui tem alguma dica, alguma reflexão referente ao que foi comentado pelo nosso colega aqui? Por exemplo, tem alguma dica ou algum ponto em que vocês tenham uma visão, que vocês fiquem confortáveis? A inteligência artificial para esse tipo de desafio faz todo sentido? Existe um ponto ou é sempre um desconforto para todo mundo quando trabalha com projetos dessa natureza? É novo para todo mundo? Quem aqui trabalha com inteligência artificial, já trabalhou com projetos de inteligência artificial? Legal, pouca gente, né? É um assunto muito novo, realmente assim, a gente tem que entender, você, por exemplo, quando comentou do qual algoritmo utilizar, a gente já percebe que é uma pessoa com muito mais conhecimento e experiência naquilo realmente. Então tá, as ideias que eu trago aqui também como possibilidade para prototipar um bot, que é um caminho inicial, né? De certa forma, a inteligência artificial está entrando nas nossas vidas de forma sutil,
através do chatbot, de vários outros pontos, como foram comentados, mas uma forma também é a gente prototipar as nossas interações conversacionais utilizando alguns softwares existentes, como, por exemplo, esse Chatflow, que a gente pode, de fato, criar uma interação de bot e prototipar um pouco. Então, por exemplo, qual seria a melhor abordagem, como a gente poderia explorar um pouco desses métodos, dessas ferramentas e técnicas para resolver desafios das pessoas, desafios de design de interação de fato. E como mais informações, eu trago aqui os links tanto do Google AI quanto da Accenture, que tem bastante informação, reports, pesquisas e muitos vídeos, inclusive tem no Google os Google Experiments, né? Então, você tem lá uma série de vídeos que, de fato, exploram bastante dessa visão de algoritmos, de machine learning, de deep learning, para a construção de soluções. Algumas são, assim, puro lazer, né? E outras, de fato, têm já uma aplicação para serviços e produtos que a gente faz uso no nosso dia a dia. É isso. Então, é isso. Agradeço a participação de todo mundo. Para mim, foi um prazer estar aqui falando desse tema. Espero que a gente tenha aí cada vez mais projetos e especialistas na área trabalhando no desenho de soluções para as pessoas, considerando essas capacidades da tecnologia. Aqui estão os meus contatos. Qualquer dúvida, qualquer informação, vocês podem me contactar pelo LinkedIn, pelo e-mail, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, Nathalie, pela sua disposição de compartilhar com a gente esse conhecimento sobre Design Thinking e inteligência artificial. E como assim, a grande maioria aqui nunca trabalhou com inteligência artificial, espero sinceramente que a aproximação de vocês com esse tema não tenha sido dolorosa. Muito pelo contrário, que tenha sido prazerosa e que vocês se sintam entusiasmados em se aproximar cada vez mais desse tema, porque inteligência artificial e web, elas estão intimamente ligados, né? A maior fonte hoje de aprendizado de máquina está nos dados que estão espalhados pela web. Então, essa aproximação web e design e inteligência artificial, ela é muito necessária e eu espero que vocês cada vez mais estejam dentro disso. Muito obrigado também a todos vocês que estiveram aqui até agora. A Nathalie, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer um intervalo e voltamos daqui a meia hora, que teremos uma sessão sobre acessibilidade e uma outra sessão sobre desenvolvimento seguro, cada uma delas em uma sala diferente. Vocês escolhem qual é a sua preferência. Obrigado, gente. Até mais.